primeiro domingo, a exposição do primeiro sola, somente a Escritura. E hoje, com a graça do nosso bondoso Deus, temos o privilégio de falando sobre o segundo sola, sola fide. E para isso, eu gostaria de convidar a vir aqui comigo o seminarista Pedro. Ele vai estar se apresentando à igreja. Vou deixar ele incumbido dessa tarefa, mas quando recebeu o convite, rapidamente aceitou este desafio e é um servo do Senhor que está se preparando para continuar com essa jornada ministerial. E você possa estar orando por ele, pela sua família, conduzindo o Senhor na vida dele, no ministério, e que ele possa ser instrumento do Senhor agora, para que nós possamos ouvir a sua palavra. Amém? Antes, convido você mais uma vez a fechar os seus olhos para que possamos orar por ele. Ó Deus maravilhoso, te adoramos, Senhor. Glorificamos o teu santo nome. E agora, Deus, preparamos os nossos corações, as nossas mentes, para cativos, Senhor, ao teu Santo Espírito, ouvir a tua voz. Para isso, Deus, usa o teu servo, teu filho, ao qual o Senhor o chamou, para este ministério da palavra. Que o Senhor o abençoe, Pai. Que ele seja, Senhor, um mero instrumento em tuas mãos, para a edificação do teu povo aqui neste lugar. Para que o teu nome seja glorificado através da vida dele. Te peço, Senhor, usa o teu servo, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite do reverendo Darlan. Com muito carinho fez esse convite, e não teve como dizer não, né? Eu tenho um carinho muito grande por esses irmãos. Já conheço alguns irmãos, né, da Central, quando fiz parte da Central, e tiveram muito cuidado comigo, me receberam na Central. Então, para mim está sendo um privilégio estar aqui com os irmãos. Estou com a minha esposa, a Daniele, está aqui no lado esquerdo. Meus filhos não puderam vir. Meu filho maior, ele toca na bateria, então fica lá, e o menor o acompanha. Mas estou aqui com a minha esposa. Hoje ela, inclusive, está fazendo aniversário. Então, mas é um privilégio estar aqui com os irmãos. E eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor, o texto proposto. Romanos, no capítulo 1, no versículo 17. Eu queria convidar os irmãos a ler todo mundo em uma só voz, no versículo 17. Vamos ler. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de como está escrito, o justo viverá por fé. Amém, meus irmãos? Nós hoje vamos tentar expor um pouco daquilo que o reverendo já iniciou, né? Hoje nós vamos estudar a segunda sola, no caso a sola fide. Antes de mais nada, eu queria propor aos irmãos aquilo que Lutero já descobriu lá no século XVI. É claro que todas as vezes que a gente fala da reforma protestante, e quando nós citamos Lutero, nós citamos exatamente esse texto. Resumidamente, nós falamos: o justo viverá por fé. Claro que, quando nós vamos avaliar, não foi somente isso em que encantou Lutero. Lutero, então, compreendeu que esse era o texto que significava o coração do Evangelho.
Nessa noite eu quero expor com os irmãos exatamente o que Lutero entendeu e o que Paulo também, escrevendo esta carta, quis passar aos seus leitores do primeiro século. Então, a minha mensagem vai ser baseada exatamente nisso. Eu quero descobrir com vocês aquilo que Lutero descobriu através desse texto. Em primeiro lugar, precisamos avaliar o contexto histórico. Provavelmente o reverendo Darlan já falou disso, mas eu quero reforçar com vocês sobre os acontecimentos desse período. Nós sabemos, então, que no século XVI foi um dos períodos mais sombrios da história da Igreja. A instituição eclesiástica medieval dominava a fé, a política e até os medos das pessoas. O Evangelho, então, havia sido encoberto por tradições humanas, rituais e penitências, também por indulgência. A salvação foi, então, apresentada naquele período como algo a ser comprado ou conquistado, ou até mesmo merecido. O povo vivia em uma escravidão sob culpa e também temor. É nesse contexto, então, que Martinho Lutero, um monge agostiniano, dedicado e atormentado, vivia sob o peso da teologia do mérito. Alguns vão dizer que teologia é uma dificuldade ou é uma barreira para o crescimento. Contudo, o problema da reforma, o problema central da reforma era exatamente a má teologia. A má teologia. Lutero, então, ele olhava sobre essa teologia do mérito e ele tentava ajustar a sua vida através dessa teologia. Ele, então, jejuava, confessava inúmeras vezes por dia os seus pecados, ele se autoflagelava, ele buscava satisfazer uma justiça divina, mas quando mais tentava fazer isso, mais percebia que não podia ser justo diante de Deus. Em suas próprias palavras, ele escreve: eu odiava a expressão justiça de Deus, porque entendia como aquela pelo qual Deus é justo e pune o pecador. Era contraditório para do Lutero compreender, então, a justiça de Deus. O motivo disso é porque também, às vezes, nós não compreendemos o que Paulo, quando escreve aos Romanos, fala da justiça de Deus. Todas as vezes que nós ouvimos essa palavra justiça, a ideia que vem ao nosso coração é algo condenatório, é algo punitivo. Mas Lutero, então, estudando esse texto, estudando, então, a carta aos Romanos, ele começa a compreender, então, qual é o fator principal do Evangelho. Quando ele lê, então, o texto, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A luz do Evangelho, então, atravessou as trevas de sua alma. Lutero compreendeu que a justiça de Deus não é uma justiça que ele exige do homem, mas uma justiça que ele concede, então, ao homem, por meio de Cristo. Foi, então, o nascimento ou renascimento da doutrina da justificação pela fé, ou sola fide, como nós vamos estudar. Sola fide não tem apenas um lema teológico. Ele foi o grito da liberdade feito por Lutero, o grito espiritual que reacendeu, então, o verdadeiro evangelho. A reforma, ela não começou por uma revolta contra a igreja, mas por uma descoberta ou redescoberta da graça. O justo viverá por fé, não por obra, não por obra. Quase 1.500 anos antes de Lutero, o apóstolo Paulo enfrentava o mesmo contexto espiritual, ou pelo menos semelhante. Ainda que um cenário diferente, Roma, por exemplo, no primeiro século, era o centro do império, cheio de poder, luxo e idolatria. A igreja ali era composta tanto por judeus como pelos gentios, vivendo
em alta tensão. Os judeus, então, confiavam na lei e em suas obras. A salvação, para os judeus, se dava por meio, então, da lei ou de suas obras. Os gentios, por sua vez, viviam sem lei e dominados pelo pecado. Ambos, porém, tinham o mesmo problema. Nenhum podia alcançar a justiça de Deus. Nenhum dos povos poderia, então, alcançar a justiça de Deus. É exatamente por isso que Paulo, então, escreveu aos Romanos para explicar o Evangelho como uma revelação da justiça de Deus. O apóstolo mostra que nem o moralismo judeu, nem o paganismo dos gentios podia salvar alguém. Romanos, então, é uma descoberta feita pelo próprio Lutero. Ele descobre, então, que o versículo 16, com o versículo 17, é a carta magna, é o coração do Evangelho. Este versículo mudou a história da igreja. A história se inicia, então, por meio desse texto. Esse texto reformou, então, a teologia e milhões de vidas. Paulo, então, declara aqui o Evangelho, no versículo 16, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, como nós podemos ler no versículo 16. Eu queria, meus queridos irmãos, tratar, a partir de agora, umas coisas que Lutero observou nesse texto. Em primeiro lugar, sobre o que é essa justiça de Deus, que muitas vezes a gente não compreende, ou compreende de forma errada. O termo grego, que significa justiça que procede de Deus, não se trata de uma justiça punitiva, alguém que está ali para punir, ou que condena o pecador, mas uma justiça salvífica, que concede, então, agora gratuitamente ao pecador que crê. Essa justiça, ela é imputada e não adquirida. É um dom divino, ou seja, você é incapaz de conquistar a justiça de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele traça essa linha aqui, é muito interessante, acompanhe comigo o versículo 16, ele diz: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós sabemos que essa tensão era muito forte entre judeus e gentios. Ele vai tratar no capítulo 2 e também no capítulo 3, dizendo que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Ninguém por si só merece entrar no céu. Paulo vai tratar exatamente disso. E aí, a base que ele traz é, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, perceba que o que Paulo está tratando aqui é, visto que a justiça de Deus se revela através do Evangelho. A justiça de Deus, como eu falei no início, não é uma justiça punitiva. A justiça de Deus tem a ver com o amor de Deus revelado no Evangelho por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Nós vemos, por exemplo, a história de Abraão, citado no início. Abraão, em Gênesis 15, versículo 6, vai dizer que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado positivo. Quando nós olhamos para um texto desse, que parece que foi a justiça de Abraão que o salvou. Mas o texto é claro, isso foi-lhe imputado para a justiça. Foi o próprio Evangelho já salvando o próprio Abraão. Foi uma justiça, então, imputada a ele, não por mérito, mas por meio da fé. Abraão creu nessa justiça. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, e também no versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Deus, meus queridos irmãos, é perfeitamente justo. E por isso ele não poderia simplesmente ignorar o pecado. Mas em Cristo, Deus satisfaz a sua própria justiça e oferece a nós a sua própria retidão. Calvino, citando esse texto, ele diz: somos
justificados não porque somos justos, mas porque Deus aceita como justo em Cristo. Imagine, imagine um homem endividado até o pescoço. Ele não tem como pagar. Cada centavo que ele ganha já está comprometido. De repente, o credor vem e chama e diz: a dívida está paga. Você diz: como? Alguém quitou a dívida em seu lugar. Ele responde: aquele homem, ele não trabalhou por isso, não negociou, não prometeu pagar depois. Ele simplesmente recebeu a quitação como um presente. Assim é a justiça de Deus. Você devia uma dívida que era impagável. E Cristo integralmente pagou essa dívida. Era impagável. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. Alguém chegou lá e pagou. Cristo pagou integralmente. E é por isso que agora Deus te declara como justo. Não porque você obtém algum tipo de mérito, não porque você é uma pessoa moralmente boa, mas porque Cristo já te declarou como justo, como justo. Ou seja, você não precisa conquistar o amor de Deus. Cristo já conquistou por você. O Senhor, quando nos olha, ele não enxerga somente nós, mas ele enxerga por meio de Cristo, por meio do seu Filho amado. Por isso, a justiça de Deus, meus queridos irmãos, é uma justiça que é revelada, que é imputada em nós. Nós somos considerados justos por meio de Cristo, por meio de Cristo. Como que essa justiça, então, ela é revelada? O texto vai dizer, ela se revela no Evangelho. Significa dizer, tirar o véu, tornar conhecido o que estava oculto. Paulo está dizendo que a justiça de Deus revelada no Evangelho é a revelação da justiça própria que o próprio Cristo fez por nós através da expiação pública daquilo que era mistério, que era mistério. E mesmo na mesma carta, Paulo escrevendo no capítulo 3, no versículo 21, diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Antes o homem tentava encontrar Deus pela lei, pelos sacrifícios ou pelos méritos. Agora, ela se revela ao homem pela graça no Evangelho. A justiça de Deus, meus queridos irmãos, é revelada através do Evangelho, no Evangelho. E o que é esse Evangelho? Senão a própria vida do Senhor, que morreu por nós, que pagou todos os nossos pecados. Agora não depende mais de sacrifício. Você não precisa mais fazer nenhum tipo de sacrifício para alcançar a justiça de Deus, porque ela já foi quitada e paga na cruz. Não precisa mais. E isso é revelado através desse evangelho, desse evangelho. Isso significa dizer que a justiça de Deus foi planejada antes do tempo. Já estava escrito. O Senhor iria salvar o seu povo através do seu filho. Ela era prefigurada nos sacrifícios do Antigo Testamento. Ela foi proclamada pelo Evangelho, pelos profetas, e foi revelada por meio da cruz. O Evangelho é, portanto, a revelação suprema da fidelidade de Deus e cumprimento da fé redentora. O próprio Lutero, escrevendo sobre isso, ele diz: quando compreendi que a justiça de Deus se revela no Evangelho como dom, senti-me renascer e entrei pelos portais do paraíso. Imagina, você compreender que nós todos merecíamos, então, o inferno. Mas
O Senhor, o bom Deus justo, através da sua justiça, revela um evangelho do qual todo o sacrifício foi pago. Todo o sacrifício foi pago. E isso foi exatamente isso que incendiou o coração de Lutero. Compreender que tudo aquilo que ele fazia era incapaz de aproximá-lo de Deus. E tudo aquilo, e todas as suas falhas, que ele queria pagar com flagelos, com penitências, era incapaz de agradar ao Senhor. Incapaz. Incapaz. Deus não deixou a salvação escondida em mistério, nem em tradições ou méritos humanos. Ele a revelou claramente na cruz. Claramente. O texto diz que ela foi revelada no Evangelho por meio do próprio Cristo. O Evangelho, meus queridos irmãos, é a boa nova acerca de uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o centro, o conteúdo da mensagem é Cristo. A justiça de Deus não é revelada em mandamentos, mas na obra do Filho. Em 1 Coríntios, em capítulo 1, versículo 30, diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Em Romanos ainda, no 3, versículo 24 e 25, diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Ou seja, Cristo, então, é a personificação da justiça de Deus. Se você quer saber qual a justiça de Deus, é só olhar para a vida de Cristo. Ele viveu a vida que não podíamos viver. Morreu a morte que merecíamos. A justiça divina não foi cancelada na cruz, ela foi cumprida. Cumprida. Confissão de fé de Westminster vai dizer: aquele que Deus eficazmente chama, ele também livremente justifica, não por infundir neles justiça, mas por imputar a eles a justiça de Cristo. E se isso ficar ainda encoberto, é só você imaginar um tribunal onde o juiz agora lê uma sentença. Ele lê a sentença e diz: você é culpado. Mas antes que o juiz bata então o martelo, o filho do juiz se levanta e diz: pai, eu assumo a culpa. Deixe que essa culpa se recaia sobre mim. Isso é evangelho. Foi isso que Cristo fez na cruz. A justiça foi satisfeita e a graça então triunfou. Cristo então tomou o lugar do réu e o réu recebeu a posição do filho. Imagina a gente perceber isso. Que no dia do seu julgamento, quem vai sentar lá não é você. No dia do seu julgamento, quem vai sentar lá é o próprio Cristo, que já pagou pelos seus pecados. Já pagou pelos seus pecados. A justiça de Deus não é uma ideia, é uma pessoa. Não há salvação fora dele, nem justiça além dele. Em Cristo, Deus não apenas perdoa, ele não só te perdoou. Imagina, ele te declara como justo. Nós somos justos, não por mérito. Imagina Lutero compreender isso no século XVI. O quanto isso trouxe refrigério para o seu coração e traz ao nosso coração. Lembre que eu não vim de uma teologia reformada, eu vim de uma teologia pentecostal. E se tiver algum pentecostal aqui, me perdoe, mas era o que eu pensava. Todas as vezes que eu pecava, para mim, reverendo, eu estava no inferno.
E todas as vezes que eu fazia coisas boas, eu estava no céu. Só que imagina o sofrimento que eu passava, imagina o sofrimento que as pessoas passam por pensar que por nossa própria conta nós vamos alcançar o céu. Era exatamente isso que trazia sofrimento ao coração de Lutero, e é exatamente isso que eu sentia. Eu não consigo me salvar por mim mesmo. Eu sou pecador. E eu não teria como pagar pelos meus pecados. E quando, fazendo a pesquisa sobre esse texto, isso clareou ainda mais o meu coração. Eu confesso a vocês que quando eu estava estudando esse texto, eu tive a sensação, acredito que de Lutero, de compreender ainda mais o amor de Deus, de compreender que a justiça de Deus, aquilo que eu pensava como algo condenatório, na verdade, era a prova do seu amor por nós. O Evangelho é poder de Deus, visto que a justiça de Deus se revela por meio do Evangelho, isso alegra o nosso coração. E Paulo continua dizendo, então, como que essa justiça deve ser vivida? No mesmo texto, ele diz, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui ele faz um paralelismo. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A expressão de fé em fé significa de uma fé inicial a uma fé perseverante. Uma vida sustentada pela confiança contínua em Deus. E claro, Paulo está citando aqui Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Mas qual era o contexto de Abacuque? A fé sustentava o justo em meio à crise e a juízo. O que Abacuque estava querendo trazer, a mensagem que Abacuque estava querendo trazer, que ele ele cria em Deus, ele tinha fé em Deus, mesmo diante das dificuldades. O povo estava perdido, a opressão estava se dirigindo a Abacuque, ele estava oprimido por isso. E ele diz, apesar disso, o justo viverá por fé. É exatamente assim que nós devemos refletir sobre a nossa fé. Ter fé, quando está tudo bem, é fácil. Mas a fé, ela é testada e ela é revelada exatamente diante de um conflito, diante de tempos hostis, quando tudo está dando errado. O justo viverá pela fé é um processo contínuo. É a sua vida desde o início da conversão até o fim. É um processo de fé em fé. O justo viverá pela fé. Viver pela fé, meus irmãos, tem a ver com enxergar o futuro, enxergar o resultado. Por que muitos dos irmãos param na caminhada? Porque começaram a enxergar somente o agora e pararam de enxergar o futuro. Mas o texto é claro. Apesar das dificuldades, apesar das crises, o justo viverá pela fé. Essa é a mensagem de Abacuque. A fé é o meio pelo qual recebemos a justiça, mas também o modo como vivemos diariamente essa justiça. O justo, ele não apenas crê para ser salvo, mas ele vive crendo todos os dias. Todos os dias. Ainda citando Lutero, ele diz que o evangelho não é apenas para o início da vida cristã, mas para todos os dias até o fim. Viver pela fé é confiar que a justiça te salvou ontem e ainda te sustenta hoje. Hoje. A fé é um evento. Aliás, a fé não é um evento, é um estilo de vida. O justo vive não pelo que sente, mas pelo que crê.
não pelo que sente. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. E não pelo que vemos. Meus queridos irmãos, a fé tem a ver com crer apesar das dificuldades. É se manter apesar das tribulações. Isso incendiou o coração de Lutero. Perceber que o amor de Deus por cada um de nós não tem a ver com nós. O que precisa, então, de nós? O que o texto revela? O que requer de nós? Fé. Fé. Tudo que tinha que ser feito por Deus já foi feito. O Evangelho, ele já foi pregado. Ele já foi conquistado na cruz. É por meio desse Evangelho, é a fé nesse Evangelho que nos leva e que nos movimenta. E que nos movimenta. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Portanto, o que nós devemos aprender aqui nessa noite é que a justiça de Deus é o próprio amor dele revelado no Evangelho. E ele é poder de Deus. Primeiro do judeu, depois do grego. É o que ele trata aqui. Portanto, nós devemos viver com fé, como o nosso querido irmão, na sua leitura, fez aqui. Os heróis da fé viveram por fé. E não viram a promessa. Não viram a promessa. Mas viveram por fé, acreditando. Eles olhavam para o futuro. Nós olhamos para o passado. Eles olhavam para o Cristo que deveria vir. Nós olhamos para o Cristo que já veio. Nós pregamos o Cristo que já deu a sua vida por nós. E a justiça de Deus, que não é condenatória, mas salvífica, já está sobre todos nós. Todos nós. E que nós podemos, então, concluir tudo isso que nós aprendemos hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, Romanos 1:17, ele revela o centro do coração do Evangelho. A reforma traz, então, a justiça de Deus como um dom recebido pela fé. Pela fé. Isso foi libertador. Isso é libertador. Assim como no período da reforma, e às vezes muitas pessoas ainda querendo se chegar a Cristo por meio de obras, o Evangelho nos traz hoje em mente que o Evangelho deve ser vivido pela fé. Estamos hoje vendo a comemoração de sacrifício. Pessoas querendo se aproximar de Deus por meio de sacrifício, como se, de alguma forma, isso pudesse aproximá-los de Cristo. Alguém já fez isso por nós. Nós não merecíamos. Alguém já pagou esse preço por nós. Essa justiça foi revelada no Evangelho, cumprida em Cristo, e ela deve ser agora, então, vivida pela fé. Nós não precisamos mais pagar. Essa é a mensagem, então, que libertou Lutero e que ainda liberta os nossos corações hoje. Não é o esforço humano que vai te salvar, não é o teu esforço, mas uma confiança em Cristo, num Cristo que já fez tudo, e agora somente pela fé. Por isso que é somente a fé. Somente a fé. É crer que esse Evangelho, é crer que a justiça de Deus já foi revelada. Isso é fé. Eu queria trazer algumas reflexões para a nossa vida sobre isso, sobre tudo que nós falamos. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, nós somos um povo justificado. Como eu falei, não por mérito, porque nós não podemos chegar diante do Senhor
e colocar o nosso currículo diante dele. Mas é o currículo de Cristo que está sobre ele. Mas essa fé, ela nos justifica. Porque é por meio dessa fé que nós somos unidos com Cristo. Portanto, meus queridos, nós devíamos ser um povo alegre. Assim como o coração de Lutero foi incendiado com essa mensagem, nós deveríamos sair daqui hoje com o nosso coração incendiado, porque nós somos justificados. O preço foi pago. Não podemos mais fazer nada. E louvado seja o nome do Senhor, que o preço já foi pago. Já foi pago. Em segundo lugar, essa fé, ela nos sustenta. É por meio da fé que você vai chegar até o fim. É crendo que Deus já pagou o preço. É crendo que, no meio das dificuldades, Cristo está contigo. É crendo que, quando as tribulações, quando as perseguições chegarem, Cristo estará contigo. Porque nós vamos ver a promessa. Vai se cumprir a promessa. Nós vamos celebrar com Cristo. A fé, então, ela tem a capacidade de nos transformar, porque ela revela em nós a justiça de Deus. Ela revela em nós a justiça de Deus. Portanto, se há algum de nós ainda tem a capacidade de avaliar algum mérito em si, quero dizer para você que nessa noite, a fé que nós cremos, a justiça de Deus imputada em nós tem a ver com o mérito somente de Cristo. O mérito que é só dado somente a Cristo. Não há mérito em cada um de nós. Eu falei, se nós pudéssemos avaliar toda a nossa história, certamente nós não passaremos. Certamente nós seríamos julgados. Portanto, nós devemos viver pela fé. Viver pela fé é um processo contínuo. Eu não sei quando Cristo estará de volta, mas até lá nós vamos viver pela fé. Ninguém vai ficar para trás. Essa é a mensagem. Por meio da fé que nós vamos avançar no deserto. Por meio da fé que nós chegaremos a um encontro com o Senhor. Quando o medo vier, creia, tenha fé. Quando o pecado te acusar, querendo colocar em você essa dúvida, creia, que não é por seu mérito. Quando a tua alma vacilar e você cair em pecado, é o momento que você então deve avaliar e se reconciliar, porque o Senhor já pagou pelos seus pecados. Porque o justo viverá pela fé. Essa fé, ela é um dom que nos mantém de pé diante de Deus. É um dom. Nem isso é nosso. Nem a fé é nossa. E louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós oramos, Senhor, fortalece a nossa fé. É quando nós passamos por tribulações e diz, Senhor, eu não compreendo isso. A oração tem a ver com isso. Senhor, eu não sei, mas eu quero entender. Me faz compreender. E é por meio da fé, crendo no Senhor, que Ele te dá paz. É exatamente esse contraditório da sociedade, como uma pessoa que passa por grandes dificuldades ainda consegue ter paz, se não for pela fé. Se não for pela fé. Portanto, meus irmãos, que o nosso coração nessa noite saia daqui
incendiado. Por entender que o Evangelho ele é poder. É um poder que revela a justiça de Deus. Isso só pode ser entendido pela fé. Que o Senhor, nessa noite, possa fortalecer a nossa fé. Eu queria convidá-los a ficar de pé, para que nós possamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Nós somos gratos a ti porque a tua justiça é revelada em nós por meio do Evangelho. Ah, Senhor, fortalece a nossa fé. Não permita que as tribulações, que as dificuldades roubem a nossa fé. Que a gente não tenha mais a alegria de compreender o teu sacrifício. Essa noite eu te peço que o Senhor possa fortalecer de cada um de nós. E nós possamos olhar para o futuro, para o resultado final. Nós possamos olhar o dia do qual o Senhor vem nos buscar. O dia lindo, Senhor. O dia do nosso encontro contigo. E que pela fé nós vamos até o fim. Pela fé somente em ti, Senhor. Somente em ti. Em nome de Cristo em Jesus, que eu te peço. Te agradeço. Percebam quão importante é entender esses 5 pilares. Somente as Escrituras nos revelam essa fé. Somente as Escrituras nos mostram essa justiça. Hoje acabamos de ouvir nosso Cristo, o Evangelho. Nós vamos entender melhor que isso tudo foi feito de graça. Que é o nosso próximo solo. Somente a graça. Por isso, queridos, clamo de irmãos a estarem presentes, bem participar, junto ao Senhor e também ser edificados. Assim como fomos hoje, somente a fé, possamos também ser edificados pela graça do nosso Senhor. Amém? Orar mais uma vez, agradecendo por este culto ao Senhor. Logo em seguida, receberemos a bênção do Senhor na nossa vida. Ó Deus, obrigado, Pai, por mais uma noite de nos revelar a Tua verdade. Como diz a Tua palavra que foi lida, Senhor, nesta hora, o Senhor revelou a Tua justiça no Evangelho. Este Evangelho é o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Onde muitos, Pai querido, olhavam com uma promessa e viveram, Senhor, diante dessa promessa e durante todos os dias da sua vida, sem poder contemplar, mas creram pela fé. De igual forma, nós estamos caminhando, Senhor, olhando, Deus amado, para esta promessa que veio a este mundo, que nasceu de uma virgem, desceu e fez o seu ministério em obediência ao Senhor, seu Deus, seu Pai, para que pudesse pagar a nossa dívida e ao terceiro dia nos conceder a graça de uma vida eterna. Ó Deus, que o Senhor continue a clarear a nossa mente e inclinar o nosso coração para que possamos viver essa verdade, Senhor, a cada dia, como foi exposto nessa noite, de fé em fé, a cada dia, e possamos crer no sacrifício de Cristo na cruz, para nos justificar, e hoje somos justificados por esta obra perfeita e única. E não somente, Pai, possamos viver isso, mas também transmitir a outros que precisam te conhecer. Por isso, Pai,
ao nos despedirmos deste lugar nesta noite, que o Senhor possa nos conduzir em paz para os nossos lares, nos livrando de todo o mal, nos dando um descanso, Pai querido, noturno, mas se o amanhã, Pai, nos pertencer, que o Teu Santo Espírito que habita em nós possa, Senhor, incendiar o nosso coração para transmitir esta fé. Temos nosso Senhor e nosso Pai. Ajuda-nos, Pai, porque nós sozinhos não podemos. Por isso precisamos do Senhor a cada dia e por isso aqui estamos clamando. Ajuda-nos. Possamos, Senhor, ser fortalecidos nossa fé para continuar no nosso caminho. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada nessa noite. Abençoa, Senhor, aqueles que infelizmente não puderam estar presentes, mas que, Senhor, todos, como igreja do Senhor aqui nessa terra, possamos, Pai, caminhar, crendo que um dia o Senhor virá para nos levar, Senhor, para uma vida de glória contigo, eterna. Isso, Senhor, incendeie o nosso coração, para a glória do Teu santo nome. Nós te oramos, em nome santo de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, com alegria no nosso coração, pelo perdão dos nossos pecados nele. Todos digam, receba a bênção do Senhor, amada igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão e consolação do Seu Santo Espírito esteja conosco aqui com todos os eleitos espalhados sobre a face desta terra, hoje, para todos sempre. Amém. Deus